Pra sincronizar, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Agora tu começa. Oi, meninas, meninos e meninas. Tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Eu sou Bruna, B1, com um N só. E esse é... Pedro. O marido de Bruna, com 2 N's, B2. Eu tô aqui atrás. Tá ali. Ela está por trás das câmeras hoje. Hoje vai ser só eu e ele falar de uma coisa bem boa, assim. Um quadrinho. Um quadrinho. O primeiro Já quadrinho. vamos começar com um quadrinho impactante. É. E uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo que eu basicamente forcei a ler é: você já ouviu a palavra de grama hoje? Esse aqui, muito lindo, maravilhoso. E aí, Peu? Será que temos pra falar de grama hoje? Então, vamos começar falando um pouco sobre a autora, né? A nossa querida e maravilhosa autora, pelo menos pra mim, se chama Kim Keum-sook. Ela é da Coreia do Sul, nascida no, acho que pode se chamar distrito de Jeolla, em 1971, ou seja, né? Quantos anos aí? A gente é péssima em matemática, amor, senão a gente tava numa escola de engenharia. Alguma coisa, 50, acho que é 50, 71. Eu acho que ela tá com 71, 50. 50 Deve batido. tá, com 50. É isso mesmo, 71, verdade, 21. Exatamente. Dá pra vocês verem, porque aqui ninguém aqui é de engenharia, amores. É todo mundo de Eu humanas. tive que fazer 10 em 10 aqui. Aqui é todo mundo de humanas. Assim, até a editora atrás É não verdade. sabe nada. Complicada a situação. Na verdade, eu conheci o quadrinho por causa de Pedro, porque ele sabe que eu gosto muito da Coreia do Sul. Então tudo que eu vejo da Coreia do Sul... Ele basicamente me marca e me manda, e eu vejo tudo, e eu me apaixonei por esse quadrinho, porque é uma história que eu acho que precisa ser contada. Sim, a gente ainda vai explanar muitas coisas aqui durante o vídeo, mas é um assunto que não se fala tanto, e na verdade eu não tinha ouvido falar tanto, e quando esse quadrinho saiu eu fiz... É algo que realmente precisava ser publicado, as pessoas precisam conhecer. Então, falando um pouquinho da edição e da editora, vamos com o Pedro, que conhece muito mais do que eu. Inclusive é amiguíssimo. Pipoca e Nanquim, corre aqui, Pipoca e Nanquim. Nota nós. Então, a edição, ela foi lançada aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, uma editora com um excelente, fantástico catálogo de quadrinhos. Tem alguns livros também, mas a prioridade deles é quadrinhos. Hoje é uma editora de quadrinhos sem precedentes, né? Ela que abriu o mercado para outras editoras como a Comic Zone e tal. Tiago? Então a Pipoca e Nanquim decidiu trazer esse álbum da Gendry Kim, e foi o primeiro dela no Brasil. Acho que é o primeiro álbum dela no Brasil, a primeira vez que ela foi publicada aqui. Mas não é o último. Não é o último. Spoilers aí, galera. Vai sair esse ano já. Sob tutela do Pipoca e Nanquim novamente, fazendo um outro trabalho maravilhoso. Que assim, eu acho que quando junta duas coisas maravilhosas, que no caso é Gendry Kim e o Pipoca e Nanquim, não tem como não dar sucesso. É verdade. Inclusive, esse quadrinho bateu recordes do Pipoca, hein? Bateu na época que foi lançado. Eu acho que agora alguns já superou. Mas eu na tenho época certeza foi que sim. um alvoroço grande, não só dentro do catálogo do Pipoca e Nanquim, mas também no mercado editorial de quadrinhos. Foi um quadrinho que bombou muito. E o quadrinho que vai sair esse ano, inclusive, é o The Waiting, que vai sair em setembro, provavelmente. E eu imagino que vai ser um lançamento simultâneo, porque eles disseram que vão lançar esse ano e sai lá fora esse ano também. Eu acho que no mais tardar é coisa de um mês depois. Sim. No pior dos Lá casos. fora ele A sai em previsão lá setembro. fora é setembro. Setembro de Então 2021. talvez outubro já esteja chegando por aqui. Ou quem sabe em setembro também. Ou quem sabe já em setembro, né? Talvez realmente seja um lançamento simultâneo. Exatamente. E já venha junto aqui pro Brasil. A Pipoca e Nanquim, ela tem um catálogo que já abrange mangás, mas esse foi o primeiro manhwa que eles lançaram, que é a denominação, a editora vai colocar aqui, mas é a denominação que a gente utiliza para Quadrinhos se referir a quadrinhos coreanos, que na verdade é um termo que serve para histórias em quadrinhos. Da mesma forma que no Japão você chama mangá e é histórias em quadrinhos. Independente se é da DC, da Marvel, é tudo história em quadrinho. Aqui que a gente pega e adapta esses termos para produções características do determinado país. A gente falou já da editora, agora a gente vai falar um pouco da edição. A edição de grama foi impecável.
É um gibi que teve um acabamento fantástico. Agora, uma coisa interessante é que ela não ia sair inicialmente com essa capa, que na verdade não é uma capa. Isso daqui é uma dust cover. Essa é a capa da edição coreana. E essa daqui é a dust cover, com as orelhinhas. E a previsão inicial de lançamento, quando eles anunciaram essa edição de grama, seria uma capa parecida com essa, só que com tons marrons. Enfim, a comunidade não gostou tanto da capa, da tonalidade, de como o logo da história estava distribuído aqui na capa. E aqui também tinha muito texto e tal, e aí fez-se um movimento levantado, que eu me lembro foi pelo próprio Bruno Zago no vídeo, que era o Release the White Cover, porque o pessoal adorou a capa original. E aí eles disseram, pô, ao invés de lançar essa capa, que era marrom e tal, lancem a original. E aí o Bruno Zago deu a ideia de fazer essa capa aqui, que era antiga, como uma dust cover. A Pipoca Nanquim, eles sempre escutam o seu público. Sim. Sempre. É É sempre uma troca, uma comunidade, né, nessa editora. Então eu achei muito interessante você ter feito isso. Eles são realmente fantásticos, porque assim, você dá a sugestão e eles geralmente levam em conta. No caso de grama, ele não era esse amarelo mais chamativo, ele era mais um creme para um marrom claro, ele não era tão chamativo. O nome mesmo, grama, ele era um pouco mais diferente. Aparentemente, aqui o desenho ele não era tão central. O pessoal, quando foi fazer a sugestão, disse para deixar um pouco mais central o desenho da menina. O logo, inclusive, era mais grosso e tal. Então. E aí, eles fizeram essa proposta da campanha, né, que as pessoas tinham que comprar na pré-venda para que eles tivessem possibilidade de aumentar a tiragem e com isso conseguir colocar uma dust cover, que é um custo a mais, né? Sim. E aí colocaram, a capa tá fantástica, essa capa é linda. E o toque da dust cover, ela é meio aveludado, né? Sim. O toque dessa dust cover, que nem é chamado, ou jacket, vocês podem chamar também, que no caso seria uma jaquetinha para o livro. Pra mim é papel ao redor do livro, não sei Papel falar. ao redor do livro para B2. É realmente uma sabedoria popular aqui. Ele tem um toque mais aveludado. Eu, Bruna, B1, não gosto tanto porque eu tenho hiperidrose. Minha mão sua muito. Eu também. Eu E aí também. a gente Então, deixa a marca. deixa a marquinha do dedo. E pra quem tem uma certa agonia, não faz bem pro coração. Ele tem um verniz localizado só na Oxum Lee e no logo dele. Mas como é uma dust cover, é só pra proteção do livro, a gente fala aqui, mas é... É lindo, eu adoro, mas minhas mãos suam muito, elas não agradecem muito. E do livro, que eu vou mostrar muito aqui ainda, vocês vão ver muito a cara desse livro, porque eu sou completamente apaixonada. Ele é o primeiro material oriental que o Pipoca Nanquim traz que tem capa dura. Sim. Sim. Todos os outros, eles vêm num padrão de capa mole, de capa cartão, né? E Padrão mangá, né? é um padrão de mangá, Inclusive o selo Tsuru da Devi segue aquele padrão também, então é bem semelhante, com algumas pequenas variações. Esse é o único que veio com um acabamento de luxo, né? Digamos assim, com a lombada arredondada, com As folhas fitilho, costuradas, né? costurado, tudo perfeito. Ele veio maravilhoso. Inclusive, veio com um título original, que Em coreano. eu acho, meu coreano muito rasteiro, que é Pur, tenho quase certeza, mas veio com um nomezinho aqui embaixo, com o nomezinho grama traduzido, Isso com o daí nome da que autora, tu falou significa que grama. significa grama. Ah, tá. Pur, eu creio que significa grama. Meu coreano ainda não tá, infelizmente, não tá muito desenvolvido. Mas aqui, na capa, logo de entrada, veio a Ioksu, ou Oksu, que nem a gente chama, mais nova, que é o começo da história, e ela mais velhinha, que seria ela contando a história. Eu acho a arte da Kendrick muito boa, é diferente. Eu acho uma arte diferente, não é... É uma arte que você demora um pouco pra acostumar, né? Sim.
pra você Porque pegar. não é o Não é o convencional, não é o tradicional. Ela tem a arte dela, o desenho dela próprio. E são traços mais... Como é que eu posso dizer? Estilizados. Parece muito como se ela tivesse feito, principalmente os traços de paisagem e tal, como se fosse nanquim, né? Sim. Aquelas pinturas em nanquim e tal, com pincel, parece muito. E a partir disso a gente vai falar um pouco sobre como é o tema geral, né, da obra e qual o plot inicial que faz com que a história desenrole. Bom, começando, a gente iniciou o vídeo falando que era uma história que os editoriais precisavam ter. As editoras realmente precisam... Não as editoras, as pessoas precisam conhecer as histórias porque não é muito difundida. A gente sabe muita coisa da Segunda Guerra Mundial, mas tem coisas, principalmente da Ásia, que a gente não sabe tanto. A gente sabe do que? Da bomba de Hiroshima e Nagasaki, mas a gente não sabe o que foi que aconteceu antes, o que é que estava acontecendo na Ásia. A própria participação do Japão na Segunda Guerra do lado do eixo, a gente tem pouca coisa chega pra gente aqui de como foi a atuação, de como eles entraram e tal. E esse livro vai falar um pouco disso também. Sim, não são assuntos muito divulgados, são assuntos que, querendo ou não, são abafados, querem ser abafados hoje em dia, mas eu acho que com o que a Kendrick Kim fez, tem que ser falado mesmo, tem que ser exposto, que no caso foi das mulheres de conforto. Do exército imperial japonês. Sim, eram mulheres sul-coreanas, chinesas, filipinas, que eram vietnamitas que eram sequestradas, eram basicamente arrancadas de suas casas desde criança, assim, a partir de 9 anos por aí, para servir em campos militares do exército japonês. Exatamente. E o nome Mulheres de Conforto é pra dar uma suavizada, mas na verdade eram mulheres que estavam ali sendo estupradas todos os dias. Esse é um quadrinho que ele trata bastante esse tema, então tem um gatilho enorme para violência sexual. Pra quem tem gatilho com violência sexual, por favor, se for ler, leia com cuidado, tá? Mas... Mesmo que a Kendrick Kim, ela trate isso de uma forma, uma sutileza muito grande. Ela trata muito perfeitamente, assim, ela é muito sutil. Você sabe, você entende tudo o que tá acontecendo ali, mas ela ela trata de maneira muito leve assuntos que são muito pesados, muito densos. Exato, foi uma escolha dela de não era necessário. Não é necessário explanar, você sabe o que é que tá acontecendo ali. Exatamente. E tem uma cena específica que é a do estupro da Ok-sun, quando ela já está, acho que nos seus 11 anos por aí. Que é a cena em que finalmente é a vez dela, a primeira vez que vão estuprar ela, e ela não conta, sabe? Ela não mostra. Mas você sabe. Você sabe o que é que tá acontecendo ali. E é pesado, é denso. Então, é uma cena que você espera pra ver, mas que ao mesmo tempo você fica, meu Deus, e agora? O tema das mulheres de conforto é muito debatido hoje dentro da academia e em discussões jornalísticas e tudo mais. E tem uma problemática muito grande em relação a esse termo, mas que se chegou a um consenso de que a utilização dele, que é um eufemismo, né, mostra que aquele contexto era patriarcal. É um contexto que chamar de mulheres de conforto é uma forma que fala muito mais do exército imperial japonês do que delas mesmas. A gente sabe, mas esse é o termo que é utilizado hoje na academia justamente com essa intenção de mostrar a realidade patriarcal daquela sociedade. Inclusive, esse assunto está sendo discutido cada vez mais para o público em geral. A gente tem um livro que saiu recentemente, que é Herdeiras do Mar, ano passado. Eu não lembro a editora, a nossa editora vai colocar aí embaixo. E que também fala sobre o assunto. Sim. Então, é um assunto novo, de certa forma, para o Ocidente, público em geral. Apesar de já ser discutido há bastante tempo na academia. Inclusive, houve um acordo entre Coreia e Japão sobre isso e tal, só que... Sim, em 2015, mas ainda é um caminho de vidro, vamos dizer assim. Eles entraram, sim, em um acordo, o Japão
concordou em pagar cerca de 8 milhões ou 8 bilhões, se eu não me engano, para as mulheres de conforto coreanas. E se desculparam, mas assim, eu acho que só desculpa não dá. E sem contar que meio que teve uma barganha ali. Eles queriam que tirassem os monumentos que foi feitos para essas mulheres. Eu acho assim, gente, que você precisa lembrar da sua história. Se você não lembra da sua história, eles dois são historiadores. Então, se você não lembra, se você não sabe da sua história, você não sabe nada, você não tem nada. O apagamento não era algo proveitoso, né, para a sociedade. E você só consegue ir em frente quando você encara o passado primeiro. E é um grande problema, assim, do Japão de enfrentar esse passado. Porque eles sofreram muito, isso é verdade, mas eles não gostam de reconhecer quando está errado, vamos dizer assim. E é isso, a gente não é contra o Japão. Não, pelo amor de Deus, aqui a gente adora o Japão, tá? Só que o japonês, ele realmente, isso eu posso falar de uma forma preconceituosa ou até mesmo errada, mas o Japão de uma forma cultural tem um certo problema de reconhecer seus erros. Eles têm um certo grau de puritanismo, eles querem se manter puros, eles querem se manter corretos, eles gostam de ver o lado certo, o lado correto deles, que sim, é magnífico, Sim. mas eles encobrem o lado problemático. Inclusive, os mangakas japoneses fazem um serviço fantástico de Sim. tentar apresentar o lado corrompido, né, O o lado problemático da sociedade japonesa. O próprio Osamu Tezuka fez isso também. Sim. E outra coisa interessante é que Hayao Miyazaki, fundador do estúdio Ghibli, ou Ghibli pra gente, e de filmes maravilhosos como Princesa Mononoke, Viagem de Chihiro e tudo mais, ele é alguém que se posiciona muito. E existem falas do Miyazaki dizendo que esse pedido de desculpas deveria ter sido melhor fomentado, que o governo japonês deveria dividir a ilha Senkaku com a China e que deveria um pedido de desculpas maior às mulheres de conforto coreanas, né, que foram, acho que a nacionalidade que mais sofreu em relação a isso. Aqui, as que mais foram levadas mesmo, elas eram sequestradas, elas realmente foram sequestradas. Sim. As famílias delas não sabiam para onde elas estavam indo. A Daoksun foi um pouquinho diferente, assim, porque a família dela é muito pobre. A gente não vai dar spoilers, mas a família dela é muito, muito pobre. Ela teve uma história um pouquinho diferente. Apesar de ser uma história ficcional, foi baseada em histórias verdadeiras. Então, é algo que vocês precisam conhecer, algo que vocês precisam saber. É algo que a gente precisa manter vivo. Inclusive, o que eu acho um pouco afrontoso, uma das estátuas que eles queriam que retirassem tá do lado da embaixada japonesa da Coreia. Então, assim... Do Japão, né? Oi? Embaixada da Coreia. Embaixada do Japão na Coreia. Eu errei. Sim. Então, eles queriam que tirasse a de Busan e a que tá na frente, se não me engano, do lado da embaixada japonesa na Coreia. Então, assim, eu acho que você pedir um negócio desse, você não tá muito... Você não tá se desculpando muito. A Gendry Kim, nesse livro, ela faz uma coisa muito, muito bacana, que é usar a entrevista que ela fez com a vovó Uksun, né, que vive hoje... Imagino que ela esteja viva ainda. Ela tá viva ainda, se eu não me engano. Ela tá bem velhinha, mas ela tá viva ainda. Ela vive na Casa da Partilha, a cidade eu me esqueci o nome, e que é um local que funciona como um museu da escravidão sexual que essas mulheres sofreram. E aí esse museu também é uma casa, né, de acolhimento que pega essas senhoras e cuida, imagino que até o fim da vida cuide delas. Sim. E a vovó Oksun, que essa daqui, é ela que conta a história pra Gendry Kim, e a partir da história que ela vai desenvolvendo. Tem uma coisa interessante sobre a narrativa, né? Queria falar um pouco sobre a narrativa agora, como ela apresenta essa história. Quem já leu Maus, do Art Spiegelman? Acho que é o quadrinho mais difundido para todo tipo de público. Acho que qualquer pessoa, seja leitor de literatura clássica, de literatura contemporânea, de quadrinhos, que não seja de quadrinhos, ele conhece Maus. Pelo menos já ouviu falar de Maus. Acho que é o quadrinho mais difundido, inclusive o Art Spiegelman ganhou o Pulitzer com ele. E no Maus, o Art, ele também utiliza essa narrativa de pegar a entrevista que ele fez com o pai dele, que foi um judeu polonês,
que conseguiu fugir dos campos de Auschwitz e foi morar em Nova York. Ele também faz esse contato entre os dois e como isso relaciona com a história. Então, assim como o Maus, o Grama, ele me aparentou ser também um quadrinho para quem não tem muito contato com quadrinhos. São quadrinhos para você apresentar, para quem não tem muito contato, muita carga e tal, não é necessário. É um quadrinho que ele fala muito por si só. O Grama, o Persepolis, o Maus, eu imagino que estão na mesma faixa. E assim como o Maus, o Grama, ele utiliza dessa ferramenta narrativa que é a entrevista e a partir da entrevista desenvolver o roteiro. Uma coisa que me incomodou um pouquinho, vamos falar algumas coisas. Uma coisa que me incomodou um pouquinho na narrativa da Gendry Kim é que eu não consegui criar um vínculo na amizade delas. Eu não senti que os momentos que estavam fora da narrativa da vovó, que é o momento que ela desenvolve lá, que inclusive o momento em que a Gendry Kim começa a mostrar a história, a desenrolar a história, ela faz de uma forma fantástica. Ela tem artifícios de narrativa fantásticos, ela utiliza as fronteiras, né, do quadrinho convencional, ela quebra elas. Então, algo que em Maus a gente vê pouco, só naquele momento de isomorfização dos personagens que a gente vê uma quebra assim. Mas em Grama ela utiliza a arte dela de uma forma esplendorosa, inclusive na parte em que ela perde a virgindade no primeiro estupro que ela sofre. Ela trabalha muito incrível, de uma forma muito incrível. Eu acho que a narrativa dela é fantástica, mas quando ela sai pra parte da entrevista, eu sinto que tem uma quebra emocional ali. Eu não sinto que... Eu não sei se... Ela até fala no final no pós-fácil que ela teve pouco tempo com a vovó, né? Mas eu não sei, eu senti que quando a gente saía, a gente tava totalmente envolvido ali emocionalmente com a história que ela tava narrando. Quando saía e ia pra conversa das duas, faltava sabe o que eu tô dizendo? Tipo, faltava uma emoção diferente que continuasse o clima emotivo da história. Teve essa quebra de expectativa. Então, tipo, pra mim, ela não precisava ter colocado as partes de entrevista porque não desenvolve tanto a relação das duas. Tem uma coisa ou outra que é interessante, da foto e tal, mas não desenvolve tanto igual a Maus. Porque em Maus a gente tá tratando de um filho conversando com seu pai. E a relação deles era conturbada e tal. Então, a própria narrativa, quando saía pra parte da entrevista, de quando ele ia visitar o pai e os problemas que eles tinham, acrescenta na narrativa. Contribui pra forma que a gente se relaciona com a história do pai dele, quando ele conta a história. É como se a entrevista, por exemplo, quebrasse a narrativa. Quando ela coloca ali, ela não contribui para a história, é isso que você quer dizer? Em alguns momentos contribui porque ela apresenta elementos tipo a estátua, apresenta algumas fotografias. Essa parte é muito interessante porque mostra o contexto, né? Inclusive isso poderia estar mais no começo mesmo, tipo, não precisava estar durante. Podia ser a contextualização e depois começar a contação de história. Porque ela faz essa quebra, ela vai pra história e depois vem pra o momento que seria o real dela no cotidiano, ela escrevendo, né, ela fazendo seus desenhos, ela conversando com a entrevista, mostra a Oksun na casinha de repouso, ela faz essa quebra, ela tem essa transição. O que não é um problema. Não é um problema, é só que eu acho que porque elas não eram realmente muito próximas, que nem ela disse, ela não teve muito tempo. E quando você começa a ler, você percebe também que a Oksun ela era muito fechada, ela deixa isso muito explícito. A Oksun era muito fechada, ela demorou um pouco pra conseguir essa história da Oksun, porque geralmente você olha, você vê um idoso, você faz, não, ele com certeza vai querer contar a história dele, ele vai querer conversar. Mas a Oksun não, ela era muito fechada, ela é muito fechada, eu creio. Até por causa da história de vida. Então, assim, ela sofreu muito. Então, assim, você tem que confiar numa pessoa que tá contando uma história. Tipo, eu acho que ela ficou, opa, querida, você tá querendo contar a minha história. Tu acha que eu vou confiar em tu assim? E a Gendry Kim fala que muitos outros artistas e autores e tal já foram na casa lá da partilha pra poder, sei lá, escrever livros. O problema é rememorar também o passado. É um passado tão doloroso, ela tem que rememorar aquilo, tem que reviver aquilo, deve ser muito sofrido pra ela. É uma preocupação da Gendry Kim também no momento da entrevista e tal. É só um pequeno detalhezinho que me tirava um pouquinho, porque eu sentia falta dessa relação entre as duas. Parecia algo muito frio, sabe? Pode ser
pelo próprio momento ali dela e das dificuldades do momento, mas talvez tivesse uma forma mais afetiva de demonstrar aquilo ali. E também cultural, né? Cultural também. Tem a parte essa parte cultural, Barreira cultural, né? A gente tende a ser muito mais Expansivo. caloroso, expansivo, a gente já chega querendo conversar. Sim. A minha mãe mesmo, ela chega numa esquina, numa fila de supermercado, mãe já sabe a vida de todo mundo, se ela ouviu falando isso aqui, ela vem aqui bater em mim. Mas a verdade é essa, a gente é muito mais caloroso, a gente é muito mais expansivo, a gente explana mais a nossa vida. Pra pessoas que são tão mais fechadas assim, é muito mais difícil realmente você confiar numa pessoa que você não conhece, que tá escrevendo uma história e se abrir principalmente pra um assunto realmente muito doloroso, que é muito pesado e que ela sofre ainda até hoje. Então, é difícil. pesado. A Gendry outra coisa que quebrou um pouco também, tô falando tudo isso, eu só falo as coisas negativas, não é negativo. Mas vocês têm que saber, assim... Como impactou cada pessoa, né? Depois tu tem que ser a nossa visão E aqui. também cada leitor vai ter uma experiência diferente. Exatamente. Então essa experiência do É Pedro. uma carga diferente, uma carga desse material e tal. E a Gendry no final também, ela... Sem dar spoilers, aquele final ali... Antes do capítulo final. Sim. Sabe o capítulo final? Sim, que ela, sim. Eu achei que ficou meio morno. Uhum. Depois de tanta coisa, você esperava um vínculo afetivo, sabe? Porque a pessoa contou a vida toda dela pra você. E aí, murcha. Eu achei que faltou ali. E aquele capítulo final, eu achei que ficou um pouco... Depois daquela murchada que a gente É que deu. a gente meio que tem um arco, ele... Chegou lá no pico e aí Caramba. e ele vai descendo, É. ele vai amornando. Aí ele morna e aí vem o capítulo dela indo atrás dos resquícios, né? Sim. Das coisas que a vovó Oxum tinha falado e tal. E aquele capítulo eu senti que ele tava um pouco deslocado. Eu senti que eu perdi um pouco ali. E aí começa o capítulo é muito rápido, né? É um capítulo bem veloz. E aí no final... O final ele traz um calorzinho, mas eu acho que aquele calorzinho eu queria ter sentido antes. Que enfim, são... Eu acho que Conjectura. ela quis dizer a que pé estavam, né? Eu acho que ela queria, ela sentiu essa necessidade de colocar na história, mas que talvez não tenha sido bem colocado. eu acho que poderia estar durante a narrativa, Sim, tipo, talvez. com alguns flashes mostrando como é que estava o local, alguma coisa assim, uma pequena inserção. Tem outras formas de se fazer, mas isso não influencia a importância. E essas foram só minhas impressões sobre a história. Consumo quadrinho há muito tempo, desde jovem. Todo tipo de quadrinho, inclusive Epoch Nankin, um catálogo fantástico. Tenho quase uma boa parte ali daquele material. E pra mim foi uma experiência de descobrimento. Enriquecedora, muito enriquecedora. Eu comecei a ter contato com a história das Mulheres de Conforto quando eu descobri da pré-venda e aí eu falei contigo. Que eu aí também. Criou uma necessidade de saber. Tanto que Bruna tinha comprado, esse é dela. B1. Eu comprei. Bruna comprou e eu ficava na ânsia de, poxa, eu quero ler aquela história, sabe? Tipo, eu quero saber o que é que diz ali. Eu preciso saber mais sobre isso. Que foi a intenção da Gendry King, né? Espalhar o máximo possível. Inclusive tem uma história muito interessante que ela fala que ela tava no meio da rodovia e o carro dela acabou dando um problema. Sim. Tu conseguiu ler isso? Que o carro dela deu um problema. E aí ela tava lá extremamente preocupada, ligou pro seguro. E o seguro mandou ela atravessar a pista, né? Pra poder ficar em segurança fora do carro. Porque senão outro carro podia bater. E ela fica, poxa, ou eu fico no carro e com risco de outro carro bater em mim. Ou eu atravesso a pista e tenho risco de ser atropelada. E ela pensou, eu não posso morrer agora, eu tenho que lançar a grama. É muito engraçada essa parte. Ela diz, pô, eu não pensei na minha mãe, não pensei em ninguém, eu pensei em grama. Porque é uma história que precisa ser contada. Ela sabia. Ela até diz, pode ser um pouco arrogante da minha parte, imaginar que eu tinha que contar. Mas eu acho que grama faz um papel fantástico de contar essa história. Eu tava muito ansiosa. Quando ele falou, eu comprei na pré-venda. Então foram uns 2 meses, eu acho, quase. Ansiosíssima pra que chegasse. Logo no dia que chegou, eu já li. Já mandei fotos, obviamente, desse Peu chegou. Chegou e ele é lindo. Fiz um unboxing, mostrei tudo pra ele. E eu já li logo no primeiro dia. É um livro que é incrivelmente fácil de você ler.
apesar de ser uma temática muito difícil, apesar dele ser muito denso, assim, que ele é pesado, ele pega no seu sentimento, assim. Mas eu li muito rápido, eu acho que eu li em 6 horas, por aí. Por ser quadrinho, é muito mais fácil de ler, eu acho maravilhoso que essa seja a pegada dela, de ser quadrinho, né, dela ser uma artista de quadrinho e ela contar a história a partir dessa narrativa, essa mídia, né? Então... Exatamente. E, querendo ou não, trata mais fácil e eu acho mais acessível, porque acho que até quem não sabe ler vai entender o que está acontecendo ali, porque é uma arte visual. Então, mas desde o começo, ela mexeu muito comigo. Eu passei a história toda basicamente com o coração na mão, sabe? E querendo chorar, porque eu fiz... Gente, não é possível que um negócio desse seja tão abafado, ou pelo menos não chegue aqui. E eu fiquei... Foram um mix de sentimentos. Foi uma felicidade por estar descobrindo a história, mas ao mesmo tempo incrivelmente triste e irritada, porque eu fiz, que absurdo. Pela história ter existido e porque não chegou a você antes. Sim. Então, o que eu digo, eu acho que o Pedro vai corroborar comigo, que esse livro é um mix de sentimentos. Ele é uma montanha russa de sentimentos. Você começa, que nem Pedro falou da história da Kendrick Kim, né, que atravessou na rua. Querendo ou não, é um pouco engraçado, assim, ela pensando, tipo, gente, eu não posso morrer porque eu preciso lançar esse quadrinho. E ela dá esse alívio cômico no início pra vir com uma história muito pesada, mas de uma maneira incrível. Acho que essa mulher, ela tomou completamente meu coração. E agora eu sou completamente apaixonada. Por isso que eu falo para todos, se você já ouviu a palavra de grama hoje... Aí a gente pensa que ela vai estar lançando esse ano. Inclusive é sobre a Guerra da Coreia. Sim, sobre a partilha da Coreia, que é uma outra história muito pesada, mas ao mesmo tempo muito maravilhosa de ser contada. Você imagina a experiência dela depois de ter contado a história de Grama, a história das mulheres de conforto, da casa de partilha, todas aquelas histórias que estavam ali. Como é que ela vai contar essa nova história? Tipo, imagina a carga que ela já deve ter de experiência pra poder... Porque, querendo ou não, dessa vez quem contou a história foi a mãe dela. É verdade. Então, será que talvez em A Espera, que é o nome do novo livro, será que ela já vai ter esse contato mais sentimental que a gente sentiu falta aqui? Verdade. Será? A gente vai. Esperamos, né? Bem, eu acho que a gente só pode agradecer ao Pipoca Nanquim por ter trazido esse quadrinho pra língua portuguesa, porque é uma história que precisa ser contada, é uma história que precisa ser lida, é uma história que precisa ser lembrada. Inclusive, é um quadrinho extremamente premiado. Não tem como a gente descrever a quantidade de prêmios, porque... Tem no final do livro, gente, e foi facilmente mais de 10 prêmios. Esse livro é muito aclamado. Ele foi um livro incrivelmente vendido e realmente incrivelmente aclamado. As pessoas estavam dizendo, você precisa ler Grama. É uma história que você precisa conhecer. E a gente tá aqui para corroborar com isso. Você precisa conhecer Grama. Exatamente. Você precisa conhecer Grama e conhecer a sua história, porque a história do mundo também é a sua história. Sim, com certeza. Se você não conhece a sua história, como é que você vai seguir a sua vida? Como é que você vai ter um futuro se você não sabe de onde você veio? Exatamente. Então fica aí com essa nossa filosofia dos historiadores e eu sou nada. Não, que isso? Oxi. Errada aí, né, gente? Concorda aí, bota no comentário que ela tá errada. Que isso. Não, quando eu falo assim que eu sou nada é porque os dois são historiadores, eles sabem com propriedade do que eles estão falando. Eu sou... Mas você é quase uma irmã de uma historiadora e cunhada do outro que também é quase verdade. irmã, então você tá sempre ouvindo falar de história. Você é quase uma historiadora autodidata. Inclusive, falando de historiador, no final do livro tem... O Pipoca Nanquim colocou o artigo, tu viu? Sim. Um artigo de uma historiadora, eu acho que é chinesa. Eu acho que é chinesa. Se eu não me engano, é. Tem uma pesquisadora que eu tô na dúvida, Bruna conferiu aí, a gente acha que ela é coreana, que estuda na Universidade de Xangai, e que dá um apanhado, um contexto histórico muito importante. Fala de coisas que a Kendrick Kim utilizou e que foi um artifício narrativo, né? E para representar a história
da nacionalidade, de onde ela vem, mas deixando claro mais uma vez que as mulheres de conforto não eram só coreanas, eram de diversas nacionalidades. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado à editora Pipoca Nanquim, Bruno Zago, Alexandre Calari, Danielzinho, por trazerem essa maravilhosa obra para nosso solo. E a toda a equipe também que trabalhou com a tradução, com toda a edição e tal. Pelos futuros livros que vão vir, hein? Sim. Porque a espera já está confirmada por eles. Estamos na espera. Estamos na espera da espera. E é isto por hoje. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aí embaixo. Curtam, comentam, compartilhem. Exatamente. Ativem o sininho aqui do lado no canto direito. Poder saber das novidades. Tem muita coisa boa por aí, viu? Vai vir muita coisa boa por aí. É sempre um prazer. Só esperem. Sempre um prazer poder compartilhar boas leituras, né? Eu aviso que lá no Instagram a gente sempre bota um spoiler na semana que o vídeo vai sair sobre qual é a ideia do vídeo. Então, vocês deviam seguir a gente no Instagram também. Fica de olho. Sim, @canal Prisma Literário no Instagram. Então, se fosse vocês, eu já me inscrevia no canal e seguia o Instagram. E aí, você já ouviu a palavra de grama hoje?